E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Integração Vida e Alma. Eu sou o Leandro Roque e a gente está aqui para dar uma atualizada no canal. Estávamos um tempo sem vídeo, então, para não deixar a ideia se perder, né? A frequência de conteúdo depende de muitas circunstâncias da vida, mas a gente está aqui com a ideia seguindo em frente. E hoje eu vou falar de um assunto que possivelmente eu até já abordei no canal, mas que é importante trazer novamente para atualizar, porque sempre tem pessoas que me perguntam a respeito do tema e a gente dá uma reciclada então para ajudar, né, a galera a lidar melhor com a situação. Sonhos, significados dos sonhos, interpretação dos sonhos é algo que desperta a curiosidade de muita gente, né? E eu vou dar aqui a minha opinião sobre como a gente pode encarar melhor o assunto, como a gente pode tentar aproveitar um pouco melhor os nossos sonhos, né? O primeiro ponto é que existem os livros de significados de sonhos, tá? Existem materiais a respeito, né, que a gente pode estudar. O que você sonha significa tal coisa, se aparecer um objeto, um lugar, então vai ter ali a descrição do que aquilo vai significar. Porém, em qualquer material que a gente vai pegar para analisar a respeito desse assunto, a gente vai ver uma padronização. E a grande questão do sonho é que ele reflete muito o nosso estado emocional. Então, a maioria dos aspectos aí dos sonhos são individuais, é aquilo que diz respeito a cada um. E o que está escrito em um livro, em qualquer material que você pegue para estudar o assunto, não vai trazer ali individualidade, vai trazer algo geral, né? Generalizado, genérico. Então, eu acho que a ajuda com livros para significados de sonhos acaba sendo limitada, exatamente porque a gente vai buscar do lado de fora respostas que estão dentro. Então, a minha grande dica para a gente aproveitar melhor os nossos sonhos é você prestar atenção em como você está, como você se sente, qual é o seu momento, como os seus sonhos se concluem, né? O que significa para você algum objeto, algum lugar que apareceu no seu sonho, de acordo com a representação disso para você, com aquilo que você faz no seu julgamento, e não com o que você vai ver que está escrito em um livro. Por um motivo muito simples, tá? Um objeto que tenha, ou um símbolo, enfim, que tenha um significado para uma pessoa, não terá o mesmo significado para outra, tá? Mesmo quando a gente pega símbolos conhecidos, vamos imaginar um pentagrama, tá? Como um símbolo bastante utilizado na bruxaria, em magia. Então, você olha para um pentagrama, você faz essa associação. Mas mesmo quando a gente pega um símbolo tão conhecido como esse, ele vai ter um significado, uma profundidade que é diferente para cada um, vai despertar um sentimento diferente para cada pessoa, tá? Quer ver? Se a pessoa, por exemplo, tem uma sintonia legal, é familiarizada com a bruxaria, aquilo pode trazer questões que aproximem, né? Que vai despertar mais do interesse, tá? Se a pessoa tem uma certa repulsa pelo assunto, então aquele símbolo será repulsivo, né? Então, vejam, o mesmo símbolo vai despertar diferentes reações em cada um conforme os próprios valores. Então, a gente tem que tentar trazer para o âmbito individual. Eu não acho que seja tão proveitoso procurar livros para a gente tentar entender os próprios sonhos e menos ainda perguntar para outra pessoa, tá? O que significa o seu sonho? Porque se você sonhou, isso veio do seu inconsciente, são as suas emoções traduzidas no seu sonho, então é muito difícil para outra pessoa tentar decifrar isso para você, certo? Eu acho que é válido assim, quando você consulta alguém que tenha um certo conhecimento do assunto, e aí a pessoa, dentro da humildade, possa te ajudar a identificar o que sejam os elementos. A pessoa que possui um conhecimento nessa área, te fornecendo caminhos para você ajudar a entender o seu sonho, tá? Quando a pessoa vai numa arrogância de querer afirmar o que foi o seu sonho, aí eu já começo a olhar com desconfiança, tá? Porque eu acho muito difícil uma pessoa afirmar aquilo que você sonhou. Outra pessoa afirmar o que você sonhou. A pessoa pode te ajudar a entender. Por exemplo, você vai relatar o seu sonho. É, Vamos dar um exemplo aqui. Você sonha de forma repetida com um caminhar
em uma estrada que não leva a lugar nenhum, tá? Aí você leva esse relato para alguém, então para quem você vai pedir ajuda para entender o seu sonho. Uma postura que é adequada desse alguém com você é a seguinte: a de te perguntar se na sua vida você sente que te acontece de caminhar, de se esforçar, né, de fazer o que você acha que tem que ser feito e não ter resultados, não alcançar resultados. Então, o sonho está refletindo esse padrão da sua vida, né, de uma caminhada que não está chegando a lugar algum e algumas vezes te convidar a repensar a sua trajetória. Porque se você está se esforçando e não está conseguindo resultados, e no sonho apareceu você caminhando por uma estrada que não te leva a nenhum objetivo, então o sonho talvez possa te mostrar que você está caminhando na direção errada, que você precisa repensar a sua trajetória. Esse é um tipo de ajuda válida, mas aí você percebe que a gente já está utilizando do nosso raciocínio para tentar entender o que o nosso emocional nos trouxe no sonho, e assim a gente vai, né, unindo as nossas capacidades emocional e racional para tentar obter conclusões, certo? Agora, se alguém te falar, você sonhou que estava andando na estrada que não levava a lugar nenhum, então é isso, pá, né? Não te permite tentar entender, refletir a respeito do que você sonhou para que você possa compreender melhor o que aconteceu, tá? Se a pessoa simplesmente afirma, no meu entendimento está errado, né? Se a pessoa te convida ao seu próprio entendimento sobre o que você sonhou, é o melhor caminho. Assim você vai poder aproveitar melhor, tá? E outra coisa que a gente precisa levar em consideração também é que sonho é um tipo de oráculo, né? Assim como o tarô, assim como o baralho cigano, runas, são oráculos também. E aí o sonho é um oráculo natural, ele tem uma ocorrência espontânea. Você querendo ou não, você vai sonhar e o seu sonho pode te mostrar determinadas situações. Então é um oráculo natural que todos nós manifestamos. Assim, é importante a gente entender o sonho de fato como um oráculo, porque a gente vai começar a trabalhar com as interpretações dele, né? Você teve um sonho. O que aquilo representou para você? O objeto que apareceu no seu sonho representa o que para você? Como o sonho te fez sentir? Como isso se encaixa no momento atual da sua vida, tá? E às vezes é um sonho que você fala, foi sem pé nem cabeça. Mas se você pensar um pouco mais a respeito da situação que você sonhou, de repente você vai visualizar que o sonho tentou te mostrar de alguma forma uma situação prática sua que precisa ser percebida, tá? Quer um exemplo? Você está sonhando que precisa simplesmente fazer uma necessidade fisiológica, você precisa ir ao banheiro. E aí você encontra uma série de dificuldades no seu sonho para poder usar um banheiro, né? O lugar não está bom, ou você não consegue abrir a porta, ou não sei o quê, tá? Aí você vai acordar e vai falar, nossa, que sonho sem pé nem cabeça, eu queria usar o banheiro e não conseguia, né? Aí você pensa, será que de repente na sua vida, de forma prática, não tem coisas que são fáceis de resolver e que você está complicando? Será que o sonho não tentou te mostrar isso, né? Que há situações na sua vida que podem ser desenroladas com mais facilidade, situações simples e que você complica sem precisar? Percebe como há uma possibilidade de encaixar uma coisa com a outra aí? Então, isso é algo que nós fazemos, é um trabalho individual, é uma capacidade que você desenvolve de interpretação desse oráculo natural. Assim como cada indivíduo também desenvolve a interpretação de cada oráculo que decidir utilizar. Uma pessoa que vai, por exemplo, estudar o tarô, ela vai carregar consigo a sua parte intuitiva nas leituras, vai precisar também do conhecimento, tá? E na leitura vai funcionar junto, o conhecimento mais a intuição e mais o treinamento, que é o da prática de uso do tarô, né? Quanto mais a pessoa utiliza o oráculo, mais fluidez alcança nele. Então, com os sonhos também tem essa parte de treinamento das interpretações, de pensar a respeito do que aconteceu e não excluir qualquer possibilidade de você tentar identificar isso e já partir para ver o que significa um tal objeto que apareceu, alguma coisa que apareceu no seu sonho, tentar descobrir o significado disso em um livro ou perguntar para outra pessoa. As respostas estão mais dentro, tá? Lembra disso. Então, só para a gente fechar esse vídeo,
Essa compreensão de que o sonho é um oráculo natural é importante. Quanto mais a gente tentar partir para a interpretação desse oráculo com o treinamento, desenvolvendo essa capacidade psíquica, mais informações a gente vai tentar extrair daí, tá? E a gente pode também tentar direcionar o nosso sonho. Antes de dormir, você fazendo ali as suas orações, pedindo proteção, pedindo para que o seu sonho te mostre uma determinada situação que seja importante para você, né? Pedindo para que você possa sonhar com algo que te ajude a entender o que está faltando de compreensão na sua vida, para que alguma peça se encaixe, para que alguma resposta seja apresentada, para que você tenha um direcionamento de vida. Então, isso também pode partir de você, tá? Esse direcionamento. Aí é você trabalhando com esse seu oráculo natural, certo, gente? Então, com esse vídeo, eu quis passar uma compreensão de que interpretação de sonho é muito subjetiva, né? E não dá para a gente partir tanto para a busca de respostas padronizadas do lado de fora, esperando que os outros nos forneçam as respostas sobre as nossas questões íntimas, tá? Parte de você, é de dentro, é do seu inconsciente, é do seu emocional, então está em você aquilo que você precisa saber e que veio pelo seu sonho. O que você precisa é de ferramentas para poder lidar com isso, tá? E quais são essas ferramentas? Você desenvolver a sua capacidade psíquica, tentando encaixar as peças do que surgiu no seu sonho com situações da sua vida. O exemplo mais banal possível que eu dei aqui, né, de alguém sonhar que precisa ir ao banheiro e não consegue, porque fica encontrando um monte de dificuldades no sonho para poder simplesmente usar um banheiro, tá? Aí você pode acordar e falar, nossa, isso foi idiota, né? Mas será que não tem aquela interpretação possível que eu dei aqui, de situações simples da sua vida que você complica e o sonho está te convidando a repensar sobre isso? Olha, é, descomplica aí a sua vida, faz de um jeito mais fácil, não coloca tantas barreiras como você está colocando, tá? Pode ser uma opção, certo? A outra ideia que eu dei também, de alguém caminhando na estrada e não chegando a lugar algum, tenta ver na sua vida se não está acontecendo isso, né? Às vezes, uma atividade profissional, uma profissão, uma carreira que você persegue, eu quero muito trabalhar nisso daqui, e não dá certo, e eu faço tudo e não dá certo. Talvez não seja por aí. O seu sonho está te mostrando que esse caminho não vai te levar a nada. Na parte afetiva, às vezes as pessoas perseguindo cegamente a felicidade no amor com uma tal pessoa e não consegue, e dá errado, e não tem correspondência afetiva. Por quê? Talvez a sua felicidade não seja com esse alguém que você imagina que seja. E aí o seu sonho também pode te convidar a analisar essa questão, a repensar, de repente promover uma mudança. Então, é tudo muito sutil, na verdade. E quanto mais a gente parte para um processo de espiritualização, de desenvolvimento das capacidades psíquicas, treinamento da nossa sensibilidade, mais a gente compreende isso, né? Que é tudo muito associado ao elemento água, o nosso emocional, aquilo que é sutil para nós, tá? Então, gente, com esse vídeo eu espero que cada um possa lidar melhor aí com os próprios sonhos, não se desesperar se foi mostrado uma situação ruim, tenta perceber isso e, claro, sempre que precisar de ajuda, seja para um suporte emocional ou espiritual, você precisa procurar ajuda, tá? Nós não somos autossuficientes, existem os recursos, as pessoas que atuam em diferentes áreas para isso, né? Para que possa ajudar o outro. Nós nos auxiliamos aí nesses processos. Mas evite tentar transferir a busca automática por respostas, aquela coisa miojo, instantâneo, né? Ah, eu sonhei com tal coisa, deixa eu ver no livro. Ah, foi isso, pronto, né? Agora eu já sei. E nem mesmo pensar a respeito do assunto, procurar sentir o que significou aquilo, o que representou aquilo. A gente tem que exercer um pouco mais de profundidade aí para encontrar respostas que sejam mais verdadeiras às nossas questões. Isso depende muito de cada um de nós, tá bom, gente? Então, se você gostou do assunto, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, comenta aí alguma coisa que você desejar compartilhar comigo e compartilhe o vídeo se você puder. De repente, algumas outras pessoas possam se interessar pelo assunto, né? Sentindo dificuldades com sonhos e que ainda não tiveram essa percepção sobre como agir diante do assunto. Fico por aqui então, um abraço e até o nosso próximo encontro.